Apocalipse 19. Então, hoje a gente vai retomar a aula de Apocalipse. Nós já vimos nas duas primeiras aulas o livro praticamente inteiro, né? Faltou só os 4 últimos capítulos, que eu acho que são os mais legais do Apocalipse. Até chegar no capítulo 19, que é só tragédia, sangue, destruição, meteoro, dragão, tudo que tem no fim dos tempos, assim, o negócio é uma visão do inferno, literalmente, né? Inclusive, as portas do inferno se abrem, o lago de fogo, e cai lá o anticristo, o demônio, enfim, o diabo, o dragão, a Babilônia. Então, assim, tudo que a gente viu até agora foi uma visão apocalíptica, daí o nome, inclusive. Os 4 últimos capítulos, entretanto, eles são o que eu acho assim a coisa mais importante que a gente tem nesse livro. Porque a gente vê, e geralmente a gente associa o Apocalipse com tragédia, a gente associa o Apocalipse com destruição, né? E filmes também, quando a gente assiste um filme, fala, isso aqui é um filme apocalíptico. O que você pensa? Você pensa em morte, destruição e tragédia em grandes escalas e tudo mais. Mas o Apocalipse não é só isso. Isso é parte dele, mas não é o fim dele. Isso aqui, se a gente fosse transformar o Apocalipse em um livro, o final é feliz. Se fosse um filme, o final é glorioso. O final é glorioso. Então, quem já leu o Apocalipse até o fim sabe como é que termina, né? Basicamente, depois disso tudo, depois dessa, como é que eu posso dizer, dessa faxina que acontece no planeta, dessa limpeza que vai acontecer na Terra, de eliminar os que não são seguidores, eliminar os mentirosos, os adúlteros, enfim, aqui a gente tem uma lista, daqui a pouquinho eu vou ler essa lista. Mas além de você passar por essa limpeza geral no planeta, na natureza, né, com fogo, com água, com, enfim, tudo que vai acontecer, um meteoro que cai, depois que passou por isso tudo, o que acontece? É a volta do rei. O que acontece é o encontro com a noiva. O que acontece é o casamento, né, do Cristo com a sua noiva. Quem que é a noiva? A gente já sabe quem é a noiva. É a igreja. E tem também o novo céu e a nova terra. Tem aqui uma descrição detalhada de uma vitória de Cristo sobre as forças do mal. Então, seria tipo a vitória final das forças do céu. Tem uma batalha final, a batalha do céu contra as forças do mal. E nessa batalha, nesse encontro final, finalmente o diabo, o grande inimigo, ele é derrotado, jogado no lago de fogo e enxofre, junto com o anticristo, junto com o dragão. E finalmente vem o reino de Deus sobre a terra, e finalmente vem toda a glória de Deus. E essa glória ela é retratada na descrição da Nova Jerusalém. Mas eu vou chegar lá daqui a um minutinho. Tá? Só antes de eu chegar na Nova Jerusalém, abram, por favor, a Bíblia lá no Apocalipse 19. Eu vou acompanhar aqui pelo meu celular, tá? Então, se eu estiver olhando para baixo assim, eu não estou vendo o Facebook, não. É a Bíblia que está aberta aqui, tá? Quem gosta da Bíblia no celular, não vou estar virando página hoje. E essa aqui do celular, essa versão que eu uso, não sei se dá para ver aí na câmera. Fica muito claro, né? Não dá para ler direito, mas está vendo que ela está toda grifada? Eu vou lendo e vou grifando, vou lendo e vou grifando. Eu já grifei tanta coisa aqui que eu acho que eu estou com a Bíblia inteira grifada já. Tudo que eu vou achando que é legal, eu vou grifando. E agora acabou virando minha Bíblia principal, essa aqui. E tem que ser essa aqui, desse aplicativo, desse celular, senão os meus grifos não estão aqui. Mas vamos lá, capítulo 19. Antes de eu falar do capítulo 19, deixa eu só voltar um pouquinho para trás, tá? Só para a gente relembrar. Então, o Apocalipse, ele é um livro que foi escrito por... Quem escreveu o Apocalipse? Só para a gente relembrar o que a gente viu. Quem que é o escritor? Essa é fácil. João. Patmos. Só para começar, uma pergunta facinho. Onde que ele estava quando escreveu? Patmos. Patmos. Na ilha de Patmos. E aí ele começa o livro contando, né, que ele recebeu uma revelação e que ele foi levado aos céus. E ele começa a ver o que acontece lá no final dos tempos.
E aí, logo no começo, ele faz uma descrição do trono de Deus, ele descreve, né, como é que é o trono, onde é que está sentado Deus, onde é que está sentado Cristo, ele fala dos anciãos, fala das testemunhas, então ele dá aquela visão geral do que ele estava vendo. E aí começa aquela história dos selos, dos cavalos e dos cálices. Essa aí é onde começa a tragédia da humanidade. Vocês lembram mais ou menos? Vamos pegar só os selos. Vocês lembram mais ou menos o que tinha nos selos? Quais eram os selos? O que aconteceu lá nos selos? A gente falou sobre isso, acho que 2 aulas atrás. Vamos começar do começo. Quantos selos eram? 7 selos. 7 selos. Além dos selos, conforme ele vai abrindo os selos, então ele abre o primeiro, o segundo. Só para quem quiser acompanhar pela Bíblia, está no capítulo 6, tá? Então, no capítulo 6, ele começa a falar dos 7 selos. Então, o que acontece quando ele abre o selo? Ele abriu o primeiro selo, o que aconteceu? Vem o cavaleiro. Cavaleiro. Cada selo vem um cavaleiro. No primeiro selo tem um cavaleiro, no segundo selo tem um cavaleiro, no terceiro selo tem um cavaleiro. Aí no quarto não é um cavaleiro. No quarto selo, ele fala... não. No quarto selo tem o cavaleiro. Acho que é no quinto que não tem mais o cavaleiro. No quinto são as testemunhas. Que dizem, né? Até quando, ó Deus, vamos suportar isso aí? Vamos suportar sem ser... como é que chama? Sem que tenhamos nossa vingança, né? Até quando que não vai julgar? E aí ele fala, olha, mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho que daqui a pouco já vai. E aí, o sexto selo é onde começa a brincadeira. No sexto selo, capítulo 6, verso 12, abriu e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Então aí começa a destruição, começa o julgamento. Tá? Nesse ponto aqui, e aí esse pedaço que eu queria enfatizar nessa aula, tá? Aqui já começa uma discussão do milênio. Qual que é essa discussão do milênio? Basicamente, se nós, os cristãos, nós, os fiéis, ou quem for fiel até aquele dia, né, quem chegar naquele dia e se mantiver fiel, se vai passar ou não pela tribulação. O que vocês acham? Vocês acham que os cristãos, que a noiva, ela vai passar pela tribulação? Pela grande tribulação? Ou vai ser arrebatada antes? Quem acha que vai passar pela tribulação? Levanta a mão assim. Eu não sei se é o meu, mas eu parei de ouvir sua voz, Renato. Alô, alô. Peraí, deixa eu parar o microfone. Olha, eu estou ouvindo. Oi. Desculpa. Então. Tá ok. Tá bom. Então, eu também estou perguntando quem que acha que a gente, que os cristãos, que os fiéis vão passar pela grande tribulação? Levanta a mão. Só faz um sinalzinho assim com a mão. Só uma pessoa? Peraí, deixa eu ver. Só Constantino. Não, 2, o Edu também. Quem acha eu acho. Passar? Que não vai passar pela grande tribulação? Só 2 pessoas? E os outros não acham nada? Não acha nem que vai, nem que não vai? Eu não acho nada. Tem 3 que levantaram a mão. Até depois eu explico por quê. Então, olha só. Esse é um tema que está sendo discutido pela igreja cristã, e quando eu digo igreja cristã, eu estou dizendo no mundo inteiro, tá? Não estou falando de uma vertente, uma doutrina, estou falando da igreja cristã como um todo, incluindo aí os católicos, incluindo aí os protestantes, incluindo aí reformados, luteranos. Todo mundo que leu a Bíblia tem essa dúvida, né? Então, não sou eu que vou dizer que é assim ou que é assado. Não vou dar a resposta. O que eu posso dar é o que eu acho, né? Porque a própria Bíblia ela não é clara a esse respeito. Mas, assim, o que eu acho? Lendo o Apocalipse e lendo outros livros da Bíblia, como, sei lá, Mateus, quando Jesus fala sobre o fim, lendo Daniel, lendo Jeremias, lendo algumas outras cartas, a conclusão que eu tenho, tá? Eu, Renato, eu acho que o começo da tribulação a gente vai sim passar. E quando eu digo a gente, é o fiel, quem for fiel até aquele dia, quem se mantiver fiel, né, quem se mantiver firme, vai sim passar no começo da tribulação. Então a gente deve ver quem estiver vivo naquele dia. Não sei se vai ser agora, se vai ser daqui a 100 anos, se vai ser daqui a 1000 anos.
A data nem Jesus sabia. Ele mesmo falou que essa data só o Pai sabia. Então pode acontecer agora, semana que vem, pode acontecer hoje à noite, enquanto a gente está fazendo a aula, pode acontecer semana que vem, pode acontecer em 3067, não sei. Tá? Mas quem estiver vivo naquele momento, e que for fiel, e que for cristão, possivelmente deve viver esses dias aqui do grande terremoto, a grande tribulação, possivelmente a abertura dos selos e os cavalos, morte, guerra, fome, né? E daí uma pergunta para a gente pensar, por que não? Por que não? Por que o crente não passaria por isso? A gente já não passa por isso hoje? Quem vive na Muitos Ucrânia e é crentes, cristão já não passa por guerra, fome e doença? Nós não passamos 2 anos de doença mundial? Mundo inteiro doente, mundo inteiro na pandemia, gente pra caramba morrendo, gente do nosso meio morrendo, familiares nossos morrendo. A gente já não passou por isso. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem muito pouca guerra, quase não tem guerra. A última que teve faz mais de 100 anos. A Segunda Guerra Mundial foi um punhado de brasileiro que era praticamente voluntário, não foi uma nação em guerra no Brasil, né? Mesmo na Segunda Guerra Mundial. A gente lutou contra o Paraguai só. Mas você pega os povos da Europa viveram isso tudo, e viveram agora, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, 400 anos atrás. A vida inteira eles viveram isso. A vida inteira eles viveram em guerra, fome, destruição, doença. Né? Você pega os Estados Unidos, mesma coisa. Quantas gerações já que os Estados Unidos mandam a gente para a guerra? Tem um filme americano que eu vi outro dia que eu achei interessante, que era um cara que estava falando, olha, o meu bisavô lutou na Guerra Civil, o meu avô lutou na Primeira Guerra Mundial, o meu pai lutou no Vietnã e hoje eu estou lutando no Afeganistão. E aí meu filho vai lutar sei lá onde. Assim, é um negócio de que vem as gerações. Então, daí a pergunta, né? Quando a gente fala que vai ter um grande terremoto, que vai ter fome, que vai ter os selos e tudo mais, eu creio que é bem possível, tá? Que nós passemos por isso. Há a questão do arrebatamento. Mas aí a gente tem um momento do arrebatamento, e esse é um ponto-chave no Apocalipse, e esse é um ponto-chave dessa discussão também, que é a questão do pré-milenar ou pós-milenar. Vocês sabem o que significa pré ou pós-milenar? Quem que pode contar para a gente o que significa isso? O que é o pré-milenar, pós-milenar? Você quer sofrer antes ou depois? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem a ver com antes ou depois, mas não com sofrer. Peraí, deixa eu achar aqui o milênio. Eu grifei aqui na minha... No capítulo 21... Eu grifei aqui, mas grifei tudo a mesma cor, e tem um monte de coisa grifada. Cadê o milênio? Aqui, 1000 anos, no capítulo 20. Capítulo 20, verso 1 e 2. Lê para mim, por favor. Capítulo 20, versos 1 e 2. Alguém lê para mim? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Está aí o milênio. Então, essa aqui é um verso-chave da questão do milênio. Então, quem fala pré-milenar, pós-milenar, esse é o verso que fala do milênio. O que acontece por 1000 anos? O que vem em seguida é que... cadê? Lançou no abismo, verso 3, lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vi uns tronos, aos que assentavam sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na fronte nem nas mãos. A gente já falou sobre essa questão do sinal, né? O sinal na testa, o sinal na mão, a gente falou bastante sobre isso na aula passada? Não, acho que 2 aulas atrás. E aí, olha só o que acontece, verso 5, capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos completassem. Então, quem que reviveu
nesse momento. Quem reviveu nesse momento foram aqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Esses foram que voltaram nesse tempo, e aqui no verso 6 ele fala, olha, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, a hora que o diabo for preso, né, ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, quando isso acontecer, aí aqueles que foram degolados em nome da palavra, foram degolados por causa do testemunho de Jesus, eles vão ressuscitar e vão reinar durante 1000 anos. Depois disso, olha só o que acontece, verso 7, capítulo 20, verso 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, etc., no número do mar, blá, 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 pulando para o 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Aqui eu pulei o trecho em que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e enxofre. Isso aconteceu um pouquinho antes. Na última aula, o finalzinho da última aula, eu falei da queda da grande Babilônia. A gente comentou um pouco sobre a Babilônia, a queda da Babilônia e tal. Ao final desse processo, é quando o diabo e o anticristo são jogados no lago. E aqui, a besta e o falso profeta, que é o anticristo, foram jogados no lago. E aqui o diabo é jogado no lago. Então, e aí, em seguida, aí sim, vem, digamos, a segunda ressurreição. No 11, capítulo 20, verso 11. E viu um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não foi achado lugar para eles. E aí sim, olha. E viu os mortos, verso 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, aqui, nesse momento, digamos, após o milênio, é que tem a grande ressurreição. Tá? Esse tema, como eu disse, ele é controverso. O que eu estou lendo para vocês é o que está escrito no livro do Apocalipse. Tá? E não vou detalhar muito o que cada vertente afirma, porque, assim, eu acho que o livro, ainda que seja um livro, em boa parte, como é que chama? Alegórico, né? Então, assim, é difícil identificar o que é literal e o que é alegoria, mas, de qualquer forma, aqui eu acho que não tem muita margem para dúvida. Ele fala claramente. Tem a derrocada da grande Babilônia, aí você tem a derrubada da serpente, o envio dela para a prisão. Depois disso, 1000 anos. Depois desses 1000 anos, a serpente é solta, né? O diabo é solto para enganar as nações, e engana ainda por algum tempo, aqui não especifica quanto tempo, mas engana as nações por algum tempo. E aí sim vem a batalha final, que está descrita no próximo capítulo. Não, no próximo não, no capítulo 20 ou no 21, se eu não me engano, ele descreve a batalha final. Nessa batalha final, quando finalmente os 3 são jogados no lago de fogo e enxofre para viver lá pelos séculos dos séculos, como diz a palavra, aí sim é que vem o novo céu e a nova terra. Então, o Apocalipse, ele não é um livro assim linear. Além de ser alegórico, ele também não é linear. Como eu já falei quando a gente falou dos cavalos, dos selos e dos cálices, e só para relembrar, quando ele abre o primeiro selo, vem o primeiro cavalo. Quando ele abre o segundo selo, segundo cavalo. Terceiro selo, terceiro cavalo. Então, ali, quando ele fala dos selos, ele faz como se fosse uma visão geral. Logo em seguida, ele começa a descrever o detalhe. Então, se você for ver na sequência, quando ele fala dos selos dos cavalos, ele começa a descrever o que acontece com o terremoto, e a estrela que cai, e a lua que vira sangue. Então, o que ele está fazendo é pegando esse todo, aí ele pega a primeira parte e explica. Aí ele pega a segunda parte e explica. Ele pega a terceira parte e explica. Não é que vem uma coisa depois da outra. Não, ele primeiro deu uma geral. Ele falou dos selos. Os selos é a visão geral. Inclusive, um dos selos fala do cavalo branco. O cavaleiro no cavalo branco. Vocês lembram desse selo? Se não me engano, é o 4º selo.
Isso está no capítulo 6. Pulando lá para o 20, verso 7, esse aqui a gente já leu, né? Ô, Renato, Oi, posso fazer uma colocação? claro. Diga. Não, é que você passou do reino dos 1000 anos no Apocalipse 20. O que eu entendo é assim: todos vão ressuscitar um dia, um para a glória de Deus, outro para a vergonha eterna. Quando ele fala no versículo 5 que mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos acabarem, e depois ele fala no 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição são todos aqueles que são santos e vão reinar com Cristo. Depois que passar os 1000 anos, o diabo, né, seus anjos vão ser soltos, e eu creio que essa ressurreição vai ser daqueles que não tiveram a salvação, não aceitaram a salvação. Não, mas ó, se você for ver o contexto... Porque não tem sentido haver uma ressurreição para aqueles que vão reinar com Cristo, os perdidos e os salvos, entende? Eu creio que quem vai reinar com Cristo, que, aliás, é o que ele está dizendo no versículo 4, né? Bem-aventurados aqueles que não receberam o sinal, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Isso. Então, eu creio que, quando ele fala assim, essa é a primeira ressurreição, é a ressurreição dos santos, aqueles que foram salvos durante todos, né, o tempo e vão reinar com Cristo. Eu creio que é isso. 4, mesmo porque... específico. Eu concordo mas mesmo praticamente porque, com o que você está falando, tá? Você concorda que ele vai... Mesmo porque, quando a igreja foi arrebatada, diz que a igreja, como noiva, vai ser apresentada a Deus. Deus vai apresentar a noiva diante de Deus. Jesus vai apresentar a noiva diante de Deus. A noiva não pode ser um pedaço. Tem que ser o todo. Não, mas calma, isso completo. é depois. Isso é depois. Calma, a gente vai chegar na noiva. Eu vou chegar na noiva. Só um ponto em relação a isso que você falou. No 4, 5, Tá, vamos lá. eles estão falando da mesma coisa. Então, no 4, ele fala assim, olha, e vi também os tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqui não Isso. é todo mundo que tem essa autoridade, é aqueles aos que foi dada. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem. Então, essa ressurreição não é de todo mundo, não é geral. Essa é só destes aí, Não. que são os santos. Esses vão reinar junto com Cristo. Né? E os que não... Aqui ele está falando o seguinte, que ele viu um pedaço, as almas que foram degoladas. Existem vários tipos de... Quer dizer, a pessoa que não foi degolado, mas foi crucificado, é maior ou menor? Entende? Os cristãos que foram crucificados, queimados vivo na cruz, como é que fica? Eles, tua morte foi mais facinho, degolado é pior. É meio estranho. Como eu disse, é um livro alegórico. Então, assim, talvez não seja literal, degolado literalmente. Então, aí outra coisa. Aqueles que morreram em nome de Jesus, né? Possivelmente, essa é uma interpretação válida. Agora, repara que são duas ressurreições. A primeira é essa, antes do milênio. Essa ressurreição antes do milênio, ela é, como você disse, é parcial. Não é todo mundo. São os santos e alguns deles, não todos. Mas qual é a diferença daquele que morreu em Cristo sem ser degolado e aquele que morreu em Cristo degolado e crucificado? Os dois são salvos. Na prática, sim, os dois são salvos e os dois vão ressuscitar. A questão é o tempo. Porque senão a gente vai achar que vai haver parcialidade diante de Deus. Vocês vão ficar aqui e vocês outros vão reinar com Cristo. Entende? Eu acho que a noiva... Então é logo em seguida. É logo em seguida. É quando, porém, completar os 1000 anos, aí sim você vê, quer ver? Mas por que ele fala quando, assim? Porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto, não sei o quê, vai seduzir as nações, vai marchar, etc. E logo em seguida você tem aqui, no 12, vi também os mortos. Não, o 6, lê o 6. É todo mundo. Então, mas lê o 6. O 6 está dizendo assim, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Mas, sobre esse não tem o poder a segunda morte. Porque, para mim, a segunda morte é essa. São aqueles que vão ser
E parou. Parou só para mim? Ressuscitado e não aceita. Fala, né? Esses não têm o poder à segunda morte, versículo 6. Então, e aí, mas isso não significa que os outros também não tenham, tá? Aqui o que ele está falando é que, assim, os que foram, receberam a autoridade de julgar, esses caras, esses aí são os que vão julgar junto com Cristo durante o milênio. Porque ele começa no 4 falando assim, olha, e nele sentaram-se aqueles aos que foi dada a autoridade de julgar. Estes aí, é deles que ele está falando da primeira ressurreição. Né? E aí, porque a segunda morte é por conta do julgamento, né? A segunda morte é o resultado do julgamento, para quem não... Então, é o resultado da desobediência, né, de não aceitar Cristo como Salvador. Se não aceitou, o único que pode salvar é Cristo. No 12, é quem aceitou e quem não aceitou, é todo mundo. Eu só acho que tem que lembrar que tem gente que não vai ter conhecido a Cristo e vai ser salvo, né? Também está escrito isso na Bíblia, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre. Minha esposa, outro dia, eu estava até discutindo isso com ela, faz algum tempo já, mas o que eu digo, digamos, a forma como eu vejo isso aí, tá? Aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer a Cristo, a Deus, a Jesus, isso tudo, vamos dizer, um índio que morreu na Amazônia 500 anos antes de Cristo. Ele tem zero chance de conhecer a Cristo, a Jesus, a Israel, a Judá, não tem nenhuma chance de conhecer. Ele simplesmente não conheceu. Esse é Deus quem vai julgar. É Deus que vai falar se ele merece ser salvo ou não. Não sou eu. Né? Quem aceitou a Cristo já está salvo, não será julgado. Quem não aceitou a Cristo será julgado. E está aqui o julgamento, no verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, ou seja, todo mundo, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros, no plural, vários livros, e ainda outro livro, da vida. Ou seja, livros é tudo o que todo mundo fez, não importa se conheceu ou não a Cristo. Todos os livros da vida de todo mundo. E ainda um outro, que é o livro da vida. Perceba que quando Jesus fala sobre salvação, ele fala, aqueles que foram inscritos no livro da vida não serão julgados. Então ele fala que, olha, abriram livros, esses são os que vão ser julgados por suas obras. E abriu o livro da vida. Quem está inscrito no livro da vida, aqui, ó, no 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quem está no livro da vida, vai viver. Quem não está, não vai viver. Mas, de qualquer forma, existe um julgamento aqui. Existe uma questão de que é Deus quem vai dizer quem vai ou quem não vai. Não sou eu, não é você, não é ninguém aqui. Eu não tenho autoridade para isso. Né? Se não me engano, está na carta de Coríntios. Eu não lembro em qual carta, mas Paulo elabora bastante essa questão de que Jesus foi dado a ele... o próprio Cristo falou isso. Foi num dos evangelhos. Ele falou assim, que ele foi dado a ele, pelo Pai, o direito de julgar. Então, ele tem essa autoridade. O Pai deu a ele o direito de julgar, essa autoridade. E essa autoridade... Quem vai julgar é Cristo. É Cristo quem vai julgar. Ele é o juiz supremo. Ele é o juiz final. E, graças a Deus, para nossa sorte, é um juiz misericordioso. É um juiz amoroso. Não é um juiz rancoroso. Agora, nesse ponto do Apocalipse... no 21, se não me engano, fala que Cristo, ele é o portador da taça da ira de Deus. Então, ele, nesse momento aqui, não necessariamente ele vai ser tão amoroso, ele vai estar carregando a ira de Deus. Então, quando ele for julgar as pessoas que sobraram, não vai ser uma coisa agradável. Ele também falou que os últimos serão os primeiros, falou que muita gente vai ter falado Senhor, Senhor, expulsamos os demônios em seu nome, e ele vai falar, não te conheço, porque ele é quem sonda os corações, né? Então... E eu quero dizer que a Bíblia também fala que quem com lei pecar será julgado, quem sem lei também será julgado, sem lei. Eu entendo isso o seguinte, é o que aconteceu com o centurião Cornélio. Ele era centurião, ele comandava 100 soldados romanos. Só que diz a palavra, lá em Atos 10, que as esmolas que ele fazia e era piedoso, subiu aos céus e ele não conhecia a Cristo. Eu creio que tem pessoas que não vão ouvir falar de Cristo, mas têm um coração bom, piedoso
e que mexe com Deus, porque ele mexeu com Deus. Tanto que veio um anjo, vai lá e chama Pedro, que ele vai te falar coisas mais importantes ainda. Então, na verdade, aquilo que você falou, Deus conhece o coração. É o que está escrito no final do 13. E foram julgados cada um segundo a sua obra. Isso. O que eu queria falar é... muito tempo atrás, uma vez o pastor Walter falou que a segunda morte era a morte da alma. Quando ele fala aqui, como é que você pode, né, no 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, e estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. O nosso nome, nós que cremos, já está escrito no livro da vida. No livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então, quem eram os mortos? Qual o tipo de morte? É a morte física? Esse aí era físico. Por quê? Porque aí o que acontece? Então, a morte física, ele está julgando pela morte. Aí o que acontece? Segundo as suas obras, e deu o mar os mortos, e neles havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, se foram julgados, cada um segundo as suas obras. Aí ele fala da segunda morte. Eu creio que, assim, do que vocês estão falando, né? A pessoa morreu, antes ou depois, mas isso vai ser julgado pelas obras. E quando eu vejo que a segunda morte, que ele vai ser lançado no lago de fogo, é a morte da alma. Então, a alma dele vai ser lançada porque ela morreu. Acabou. Acabou aí. Exatamente. Eu acredito também. A interpretação está correta. Nesse ponto aqui, quando ele fala, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, aqui ele está se referindo à alma dos mortos, né? Aquelas que foram levadas diante do trono. Justamente aquele... Uma vez eu vi uma pregação que ele falava assim, que quando você chegar na frente de Deus, ele vai botar num telão assim e vai botar o filme da tua vida. Né? Tudo que você fez de legal, tudo que você fez de ruim, tudo que você fez de bom, tudo que você fez, vai passar lá o filme da tua vida. E baseado nesse filme aí, ele vai ver o teu galardão. Para aqueles que são salvos, ele vai medir o seu galardão a partir das suas obras. Para aqueles que não são salvos, ele vai medir a punição. Tá? Agora, eu creio, isso é eu, Renato, tá? Eu não estou falando de teologia sistemática, não estou falando estou falando da minha interpretação pessoal. Tá? Paulo ele é muito enfático falando que não é por obra para que ninguém se glorie. Ou seja, você não vai ser salvo por uma obra que você fez para ser salvo. Entretanto, um índio no interior da Amazônia, que tem uma alma boa, caridosa, que cuida da viúva, cuida do órfão, sem nunca ter lido a Bíblia, sem nunca ter ouvido falar sobre isso, mas que mesmo assim ele faz essas coisas, eu acho que ele vai ser julgado de uma forma positiva por Deus. Né? Não sou eu que vou dizer isso. Na verdade, mas eu acho que existe... Na verdade, nós temos o grande advogado que é Cristo Jesus, porque nós não temos condições de fazer bem nenhum. Todos pecaram, ponto. O único que tem condições de nos salvar, de nos defender, é Cristo Jesus. Ele é o nosso advogado. Só que tem aqueles que não aceitam Cristo como advogado. Se não aceitam Cristo como advogado, eles vão ficar... O Everton levantou a mão? Eu queria de uma forma no seguinte. O Rodrigo quer falar, fala depois. Por exemplo. Obrigado. Eu creio mais ou menos o seguinte, eu acredito que o julgamento de Deus, ele consegue enxergar uma coisa que nenhum outro juiz consegue, ele enxerga o coração de cada um. E eu acho que esse é um ponto muito forte, porque, assim, às vezes a pessoa, ela tem um coração bom, e como o próprio Paulo fala, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Mas, assim, eu acredito, logicamente, que as ações são levadas em conta, e principalmente o coração. Eu acredito que Deus, quando for fazer o julgamento dele, vai ser uma coisa tão perfeita que não é nem ele que vai te condenar. É você que vai enxergar aquilo que você fez em vida. Ele vai mostrar de uma forma tão forte no teu coração que você mesmo vai virar para Deus e falar assim, eu não sou digno dessa salvação. E eu acredito que Deus vai dar a chance até o final para cada um se salvar, porque eu não acredito que Cristo morreu na cruz para meia dúzia se salvar. Eu acredito que ele morreu para a humanidade se salvar. Eu creio que, mesmo como o Renato falou, de um índio na Amazônia que nunca ouviu falar de Cristo, de alguma forma ele se revela.
seja no momento final da vida dele, seja no momento... Eu não sei, eu não tenho como dar a resposta disso. Falam isso, mas né? eu acredito que... Sim, eu acredito que, assim, a salvação de Cristo, ela vai muito além... Sim, eu acredito nisso. Eu creio, pelo menos, que, de alguma forma, tem pessoas que eu conheci nessa vida que, em teoria, morreram sem Cristo, mas eram pessoas boníssimas, maravilhosas, pessoas de um coração fantástico, que eu não consigo imaginar essa pessoa ardendo no inferno por uma eternidade. Entende? Mas, eu Rodrigo... não consigo acreditar que Deus vai se revelar nela até o final. Lógico que é uma escolha de cada um, porque a Bíblia fala que o livre-arbítrio nos foi dado. Mas eu não sei, eu de alguma forma acredito que até o final Jesus se revela. Rodrigo, lógico que nós não vamos limitar o poder de Deus, mas isso que você está falando, talvez isso responda a sua pergunta. Em João 5, capítulo 7, 27, versículo 27, Jesus começa a falar que o juízo foi dado ao Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, no sepulcro, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É Jesus que diz isso. Ele morreu, não escutou. Ele vai ouvir no sepulcro. Então, só que se ele fez o bem, ele vai ser para a vida. Se ele fez o mal, está aqui, versículo 27, 28 e 29. Foi Jesus que disse. Né? Como as coisas se amarram. Quer dizer, a gente acha que não, e quem que morreu, pode ficar tranquilo, que nem que for no sepulcro, ele vai ouvir a voz de Jesus. E se eles aceitarem, eles vão receber o bem. E eles vão ressuscitar para a vida. Diz aqui, ó. É isso mesmo. Ué, tá faltando... o Renato voltou. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Não é para ficar vazio aquilo, não. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado, tá? O cuidado de não cair na tentação de achar de que é pela obra. Então, assim, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. É pelo que está no meu coração. Não é. O que está no coração é só Deus que sabe. É Deus que vai saber. É Ele que vai saber, Ele que vai poder julgar. É Deus que vai poder falar, basicamente, quem vai e quem não vai. E é nesse dia. Né? É nesse dia do grande julgamento. Esse é o nome, é o dia do grande julgamento. É nesse dia, e aí, percebam a sequência. Após o milênio. Então, antes do milênio, aqueles que foram santos, fiéis, sobem para reinar com Cristo durante o milênio. Após o milênio, todo mundo vai ser julgado. Santos ou não, cristãos ou não, conhecendo Jesus ou não, todos serão julgados. Então, ali tem uma questão também, que é uma questão complicada, tá? Eu estou colocando... A aula de hoje está bem divertida, porque tem mais uma questão complicada aí, que é o tema da eleição. Né? A gente falando aqui, por exemplo, que estes que foram escolhidos para julgar, a gente pode colocar de uma outra forma, de que eles foram eleitos para julgar. E aí a gente liga com textos em que fala sobre a eleição dos santos. Né? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande na interpretação disso, porque, assim, não é que um é melhor que o outro, não é que esse é mais especial ou menos especial, mas aqueles que foram, como é que eu posso dizer, fiéis até o fim, que morreram por isso, eles vão receber um prêmio por essa fidelidade. Né? Então, por exemplo, aquele que morreu num coliseu romano, ou num coliseu em qualquer lugar do mundo, em nome de Cristo, por ser cristão, ou, recentemente, aqueles que foram literalmente degolados por serem cristãos ali no Afeganistão, ali no Iraque, no Irã, na China, na Rússia, sabe Deus aonde, no Vietnã, só porque o cara era cristão, ele morreu. Tomou um tiro, foi degolado, aconteceu alguma coisa com ele, foi enforcado. Esses aí, eles e se mantiveram fiéis até o fim, esses aí é o que pela interpretação direta aqui do que está no Apocalipse, são esses que vão reinar durante o milênio, e após isso, todo mundo. Everton, queria comentar alguma coisa? Sim. Obrigado. A conversa aí está boa, né?
Eu só queria contribuir um pouco aí também, porque o livro de Apocalipse é um livro árduo, extenso e difícil compreensão, né? Porque os primeiros capítulos até é mais fácil, porque ele escreve na ilha de Patmos as 7 igrejas, né? E fala as 7 estrelas, que são os 7 anjos, os 7 castiçais, aí tem toda a explicação, mas tem trechos que a gente, como você mesmo falou, Renato, a doutrina teológica ela se divide, aí, voltando aí ao milenismo, né? Então, essa situação aí de ser pós, pré, tem a do meio, enfim, eu só queria destacar o seguinte, né? Deus, ele não nos revelou tudo, com todas as letras, né? Então, por exemplo, a resposta eu acho que está bem no capítulo 10, versículo 7 de Apocalipse, que diz assim, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, aqui está falando de segredo. Se você que anunciou aos profetas. Se a gente vê os profetas, Daniel, no capítulo 12, ele diz assim, falando das revelações dos fins dos tempos. Depois ouvi, mas não entendi, Daniel falou. Ele não entendeu, nem ele. Porque eu disse, Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Ou seja, não é revelado. E os teólogos, né, tentam aí descobrir a todo custo uma coisa que Deus não quis mostrar. É como o profeta Isaías, que profetizou e ninguém entendia aquela passagem de Isaías 53. Os judeus só entenderam quando Jesus veio ao mundo. Então, muitos judeus se converteram. Então, eu creio que aqui, pré-1000 anos, o que são 1000 anos? A Bíblia, no livro de Salmos, fala que o ano, um dia para Deus é 1000 anos. Então, essa interpretação canônica, não sei se aplicaria aqui, então, eu creio que a gente tentar, é uma opinião sua, com respeito, com razão, tem seus argumentos bons, fundamentado, a do pastor Ricardo também, né? Mas eu creio que para nós basta o quê? A salvação em Cristo, a morte e a ressurreição, tem a primeira ressurreição, depois o arrebatamento e tudo que está no Evangelho. E Jesus falou para a gente ficar esperto aqui, a qualquer momento pode acontecer. Então, se vai ser a tribulação antes ou depois, não sei. Eu prefiro não sofrer, eu prefiro que não tenha tribulação. Mas, quem sou eu, né? Um pouquinho antes do que você falou, no 4 ele fala claramente isso, olha. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda esse segredo. As coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então, realmente, ainda tem coisa para ser revelada. Ainda tem coisa que não foi aberta. Concordo totalmente com o que você falou, Everton. Então, por isso que eu enfatizo bastante quando eu falo, essa é a minha opinião, isso é eu que estou falando. Tá? Porque eu sei que existem interpretações diferentes. Eu sei que tem gente que acha que é de um jeito, que acha que é de outro. Eu cheguei a estudar as opiniões, né? Então, o que eu estou passando para vocês é o que eu acho que seria o que, sei lá, talvez possa acontecer. Mas eu concordo totalmente contigo. O que importa é a gente seguir, viver, se manter fiel. É isso. Né? E o livro do Apocalipse, como eu disse, ele tem um final feliz. Então, se a gente pegar o capítulo 21 e o 22, ele fala do novo céu e da nova terra. E eu acho que essa é a parte importante do livro. Depois de tudo isso que acontece, 21, verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso eu achei curioso, o mar não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, está consumado.
Na versão que eu estou lendo está escrito, tudo está feito. Mas aqui o trecho é exatamente o está consumado, que foi mencionado ali na cruz também. Está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse trecho aqui, para mim, é o trecho do Apocalipse. É a grande vitória, é a vitória final. É depois que tudo aconteceu, depois que tudo foi julgado, depois que tudo que aconteceu já foi realizado, cumprido, não existe mais a morte. Repara, eu pulei esse pedaço, mas tem um trecho no 20, que ele fala que ao final de tudo, aqui ó, no 20, verso 14, olha o que ele fala, que curioso. E então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O inferno foi lançado para dentro do lago de fogo. Não é que o lago de fogo está no inferno, como a gente vê em desenho animado, em filme. Desenho animado mostra muito isso. Né? Que você tem um inferno cheio de capetinha e um lago de fogo. Não. O lago de fogo não está dentro do inferno. O inferno é lançado dentro do lago de fogo. E aí a ele morte fala, é lançada dentro do lago de fogo. E aí ele fala, esta é a segunda morte. Né? Então, mas perceba que a morte aqui ela está personificada. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Aqui ele está personificando a morte, como se ela fosse uma figura, como se ela fosse um personagem. E aí, isso aqui, obviamente, é uma linguagem simbólica. Não estou falando que a morte é a deusa morte, nem nada disso, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Aqui é uma linguagem simbólica dizendo que já não há mais morte. E isso é complementado no 21. No 21 ele fala, não haverá mais morte. Cadê? Vi novo céu, nova terra, enxugará toda lágrima. Eu acabei de ler, cadê? Aqui no 21, verso 4. E a morte já não existirá. Então, nota a linguagem que ele usa aqui. Ele não diz, por exemplo, que ninguém morrerá. Então, não é questão de você vai morrer ou não vai morrer. Não, não existe morte. Acabou, não existe mais a morte. Você percebe que é mais profundo do que eu não vou morrer? É assim, não é possível que eu morra, porque não existe mais a morte. Lá no novo céu, na nova terra, a vida vai ser de uma forma que não vai ter luto, ninguém vai morrer, ninguém vai se machucar, não vai ter pranto, ninguém vai chorar, né? Não vai ter dor, ninguém vai cair de uma árvore e quebrar um braço, não vai ter dor, porque as primeiras coisas já passaram. Isso aí não vai ter mais. O corpo glorificado que a gente recebe na ressurreição, que Cristo já recebeu após a ressurreição dele, e que a gente vai receber também, esse corpo glorificado ele é diferente dessa carne física. É diferente desse corpo que eu tenho aqui hoje, que se deteriora, que apodrece, que 2 dias depois que eu morrer, já virou comida de verme. O corpo glorificado, após a morte, após a ressurreição, e aqueles que venceram, aqui ele é bem claro, o vencedor herdará essas coisas. Então, aqueles que passaram por isso tudo e venceram, terão esse corpo glorificado e habitarão essa nova Jerusalém, esse novo céu e essa nova terra. Né? E aí ele começa do 21:9 até o 25, ele descreve o que é essa nova Jerusalém. Né? Então ele dá o tamanho, as portas, são 12 portas, as portas são do tamanho de como é que chama? De pérolas, as ruas são de ouro, o muro é forrado de pedras preciosas. Então, assim, ele está dando uma noção de que para a gente, nós aqui na Terra, vemos isso como uma coisa de grande valor, mas que lá no céu não vai ter valor nenhum. Que vai ter tanto. Que é a mesma coisa que você falar, a areia, quanto custa a areia? Só ir lá no mar, pegar um punhado de areia, é areia. Lá no céu é ouro. A rua vai ser feita de ouro. Ou seja, o ouro não vai valer mais nada, não vai ter mais um valor pela raridade, porque as ruas vão ser de ouro. A parede vai ser forrada de pedras preciosas. A porta vai ser do tamanho de uma pérola, vai ter uma pérola, não sei como é que vai funcionar isso, né? Porque ele fala que a porta é do tamanho de é uma pérola gigante, não é uma portinha de casa, é uma porta de cidade. Então, assim,
Aí é para dar uma noção do poder, da grandiosidade, da riqueza dessa Nova Jerusalém e, ao mesmo tempo, da falta de importância dessas coisas todas. Eu não vou mais comprar e vender, não vai ter mais troca, eu não vou mais usar ouro, nem prata, nem joias preciosas, porque isso tudo vai estar no chão. Vai ser pedra, vai ser... E, assim, ao mesmo tempo, vai ser um lugar maravilhoso, vai ser um lugar extraordinário, vai ser um lugar... Essa descrição que ele dá aqui do 21:9 até o 25, o que me transmite, se é literal ou não, eu não sei, mas o que me transmite é uma impressão de riqueza, de poder, de glória, de grandiosidade, né? E aqui, a impressão que me dá é que João, ele tenta colocar em palavras algo que é indescritível. Né? Então, ele tenta falar, literalmente, porque ele dá alguns exemplos de quais pedras estão nessa porta, na outra porta, a largura da cidade. Mas, assim, ele está falando de uma coisa gigante, imensa, grandiosa, poderosa, e é lá que a gente vai viver, junto do próprio Deus, junto do próprio Cristo. Renato? Então, eu acho que essa é a mensagem importante do Apocalipse. Depois que a terra for julgada, inclusive os mortos serão julgados, depois que a terra for destruída, acabar com esse planeta, a gente vai ter uma nova terra, uma nova Jerusalém, e é lá que a gente vai habitar. Né? Então, o céu pode ser literalmente neste planeta ou numa outra dimensão. Não sei como é que funciona isso na prática. Mas o que eu sei na prática é que lá onde a gente estiver, o próprio Deus estará. Diga, quem que me chamou? 1 Coríntios 2:9 diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, é tudo isso que você está falando aí, que a gente nem imagina o que tem lá. Né? Você pode tentar imaginar, mas vai chegar lá, a gente vai ficar super surpreso das maravilhas de Deus, né? Que tem guardado para todos nós. Eu não sei se vocês Eu vejo também o livro de Apocalipse, eu até concordo nesse sentido que o pastor Evo falou, nós temos que se preocupar em viver com Cristo aqui na Terra, o que vai vir, se vão passar por tribulação ou não, nós estamos com o Senhor, nós vamos ser vencedores sempre. Agora, eu vejo o livro do Apocalipse, que hoje nós temos uma esperança, que é Cristo. Hoje, ou Cristo vai voltar para nos buscar, ou nós vamos primeiro, antes dele voltar, mas nós estaremos com Cristo. Só que mesmo depois que nós morrermos, nós vamos ter coisas grandiosas ainda para acontecer, que é esse novo céu, é reinar com Cristo, nova terra. Quer dizer, a nossa esperança vai continuar, não vai morrer. Não vai morrer. Por isso que imagina, eu digo né? sempre, e eu concordo totalmente contigo, e eu acho isso ótimo, porque assim me traz uma paz e um conforto, que aí faz sentido aquele texto que fala, por exemplo, nem a morte, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a dor, nem o sofrimento, nem a doença, nada disso vai me afastar do amor de Deus, nada disso vai me afastar do poder de Deus. Né? Eu posso estar na situação que for, eu posso estar numa situação muito bem financeiramente ou muito mal financeiramente. Eu posso estar com uma saúde impecável, eu posso estar doente numa cama de hospital. Nada disso vai me afastar do amor de Deus. E eu já disse isso e repito, eu não desejo a morte, mas eu não a temo. Porque eu sei que o que vem após é melhor do que o que eu tenho hoje. Minha vida pode estar boa, pode não estar boa. De qualquer forma, o que vem em seguida é melhor. Mesmo gostando do que eu tenho aqui, mesmo gostando da forma como eu vivo, eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo meus gatos, né? Amo a igreja, estar aqui no meio de vocês, eu amo isso, eu gosto disso. Mas mesmo assim, tudo isso é um grãozinho perto do que vem em seguida. E o livro do Apocalipse, ele mostra isso. Então, após toda essa destruição e tudo, que o pessoal fala linguagem apocalíptica e tal, o que vem é o novo céu, a nova terra. E é isso que a nossa esperança depende. Né? Quando a gente fala em salvação, Cristo nos salva para quê? Para que a gente possa viver com Ele lá. Ele nos salva daqui, Ele me salva de mim mesmo, para que eu possa viver com Deus nessa nova terra, nesse novo céu, nessa nova terra. E a gente só pode agradecer e glorificar a Deus, porque não é porque nada do que eu tenha feito, não é por mérito. Eu não mereço isso. Não falar, não, sou um cara legal. Não, não é por isso. É porque ele quis assim. Ele quis viver com a gente, ele quis ter a gente, ele quis ter a nossa companhia. Mesmo quando a gente pecou, ele foi atrás.
E quando eu digo a gente, eu digo a humanidade. Quando a humanidade pecou e rejeitou a Deus, Deus foi atrás e falou, não, peraí, vem aqui, vem para mim, volta aqui, larga aí o que você está fazendo de errado. Né? Se pegar o livro de Reis, se pegar crônicas, é Deus vindo atrás o tempo inteiro. Né? Para com isso, deixa de fazer o que é mal, deixa de fazer o que é mal. Você pega os profetas, é a mesma coisa. Larga disso, larga a idolatria, para de mentir, deixa de ser assim, deixa de ser tão mesquinho, deixa de ser tão orgulhoso. Né? Se volta para mim. Jesus veio e falou a mesma coisa. Para disso. O que importa é amar o próximo como a si mesmo. Né? Deixa dessa vida pecaminosa e vem para mim. É Deus buscando a gente. É Deus vindo o tempo inteiro atrás da gente nos últimos 5.000 anos. Sabe Deus mais quanto tempo a gente tem pela frente. E quando digo a gente, de novo, é a humanidade. Não sei quanto tempo a humanidade vai viver ainda. Não sei quanto tempo essas coisas vão acontecer. Pode acontecer amanhã de manhã, pode acontecer em 3067, como eu falei no começo da aula. Mas o que eu sei é que quando isso acontecer, eu quero estar lá para ver. Quando isso acontecer, eu quero estar lá, quero ver. Nem que for para ver Jesus descendo dos céus, ou quando a gente a subir, né, junto, ver ali, essas coisas todas acontecendo na ala VIP. Bom, e lembrando que Apocalipse não menciona purgatório. Não entendi. Não tem purgatório no falei que o Apocalipse não é verdade, não menciona, não tem nada de purgatório aqui. É só dedetizar que acaba com as purgas. Tá bom, pessoal. Então, com isso a gente encerra o estudo de Apocalipse. Antes da gente fechar a aula, alguém quer fazer mais algum comentário? Tem mais alguma dúvida? A gente pode... Esse é um tema que eu sei que é bem gostoso. Eu gosto de discutir o fim dos tempos e tudo mais. Isso é uma coisa que me empolga. Então, e eu já vi que alguns de vocês também gostam do tema. Eu queria perguntar fica... o que você acha, se tem algo fora da cidade ou não. Porque, afinal, a cidade tem portões e também menciona sobre nações que vão viver sob a luz que emana da cidade, que tem a árvore da vida com seus frutos que curam os povos. Será que tem algo fora dessa cidade também? Então, vamos ver esse trecho aí. Ele fala, acho que no 22... no final do 21, e aí vai no 22, fala sobre isso. Final do 21... tipo do 21, 23 em diante, mais ou menos. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus iluminou e o cordeiro a sua lâmpada. Aí no 24, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis, no plural, da terra, lhe trazem a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações, de novo no plural. E nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, será que os inscritos vão sair, ajudar as nações e voltar para dentro dessa cidade? Certamente vai poder entrar e sair, porque tem porta, senão não ia precisar da porta. São 12 portas, 3 de cada lado, de cada muro. Né? Então, certamente vai ter uma troca aí. Agora, isso aí, de novo, eu falando, tá? Eu não estou falando teologia, não estou falando eu. Como é que eu vejo? Eu acho que, assim, a Nova Jerusalém vai ser um centro religioso, mas a terra vai ser populada pelos crentes, pelos santos. Né? Você não necessariamente vai estar todo mundo dentro da Nova Jerusalém. Você vai poder morar em volta da Nova Jerusalém, mas lá dentro vai ser tipo um centro da terra, um centro principal, um centro religioso. Mal comparando, seria como a Jerusalém é hoje em relação ao resto do planeta. Então, você tem uma cidade que é uma cidade santa, né? Foi durante milênios, sabe Deus quanto mais tempo, onde as pessoas se juntam para adorar ao Deus, onde Deus habita. Mas aqui ele não especifica isso aí. Não dá para ter certeza do tamanho disso, nem do quanto do planeta vai estar, nem se é nesse planeta. Né? A gente não sabe. Na verdade, não seria o centro, quer dizer, só para colocar um pouquinho mais de... talvez não seria o centro da Terra, mas sim o centro do universo. Eu acho que é mais nessa linha mesmo. E assim,
Possivelmente, você vai poder entrar na cidade para adorar Deus, para ver Deus, para, enfim, viver na cidade, obviamente, mas talvez você possa sair dela também. Aqui fala que não tem mar, o que para mim é triste, porque eu adoro uma onda. Adoro pegar um mar, adoro nadar numa praia, né? O Apocalipse diz que não vai ter mais mar. Ok, se não vai ter mar, certeza que vai ter floresta, certeza que vai ter rio, vai ter outros lugares tão agradáveis quanto. Né? Quanto a isso, eu não tenho dúvida. E eu acho que isso vai ser em escala planetária. Agora, como ele fala no plural, os reis da terra vão lhe trazer a sua glória, indica que você tem outras cidades ou outros reinados que estarão sujeitos ao reinado do Deus Altíssimo, né? E por toda a eternidade. Então, assim, eu acho, da forma como eu interpreto isso aqui, tá? O novo céu e a nova terra vai ser como Deus queria que fosse o Éden. Quando ele criou esse planeta da primeira vez, ele queria que fosse desse jeito, que as pessoas populassem o planeta, mas populassem de uma forma boa, positiva, agradável, de uma forma seguindo a palavra de Deus, não indo contra Deus, não se rebelando contra Deus, mas que fosse uma coisa agradável. O Jardim do Éden, a gente não tem noção do tamanho dele, mas pode ser que ele fosse em escala planetária. Se a gente for misturar com ciência, pode ser que o Jardim do Éden fosse Pangeia. Vocês já ouviram falar de Pangeia? Pangeia é uma época que cientistas dizem que os continentes estavam todos juntos. Era um continente. Não é? Pode ser que o Jardim do Éden fosse isso, ou seja, é o planeta inteiro. Esse é o Jardim do Éden. Ou não sei o que vai acontecer, porque eles foram expulsos do jardim, quer dizer, tinha algum lugar para ir fora do jardim. Né? Mas, de qualquer forma, o que eu vejo assim, o novo céu e a nova terra, muito possivelmente vai ser em escala planetária e você vai poder, enfim, habitar outros lugares fora de Jerusalém, né? Ou dentro de Jerusalém. Eu não sei bem como é que vai funcionar, mas da forma como eu vejo, como aqui fala que as nações andarão mediante sua luz, ou seja, haverão nações. E os reis da terra lhe trazem a sua glória, ou seja, eles não estão dentro da cidade, eles estão fora da cidade e trazem a glória para a cidade. Né? Então, daí a gente consegue deduzir que existirão nações fora dessa grande Jerusalém, dessa nova Jerusalém, vão ter outras cidades, outras nações, onde humanos habitarão, né? E na Nova Jerusalém, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada que vem, nem o que pratica abominação, mentira, etc. Esses aqui já vão estar destruídos, ou seja, não vai existir mais isso. A morte não vai existir mais. A mentira não vai existir mais, porque o pai da mentira vai ter sido destruído já nesse ponto. E a abominação não vai existir mais. Ô, Renato, aqui tem o seguinte também, só para colocar um pouquinho de lenha na fogueira aí, vai. No versículo 25 que você leu agora, do capítulo 21, e as portas não se fecharão, porque ali não haverá noite. Antigamente, as cidades, né, elas eram muradas e com portas, e à noite eles fechavam para quê? Para que não houvesse invasores entrassem na cidade. Aí eu questiono, se estamos lá todos com Deus, com Jesus, né, não há mais inimigo, morte, para que muro, para que porta? Então, o muro e a porta, me parecem que quando ele faz essa descrição da Nova Jerusalém, a descrição que ele está fazendo de alguma coisa inconcebível, uma coisa que ele não consegue colocar em palavras. Seria, mal comparando, um índio descrevendo um helicóptero. O índio vai olhar para o helicóptero e vai falar, é um pássaro que faz barulho. Né? Então, João, quando viu a Nova Jerusalém, ele viu uma coisa maravilhosa, uma coisa majestosa. E a forma como ele achou para descrever é baseado naquilo que ele conhecia. E o que ele conhecia? Ele conhecia Jerusalém. E Jerusalém tem muro, tem porta. Jerusalém tem essas coisas. Só que ele fez uma Jerusalém dourada. Por quê? Porque ele não tem palavras para descrever o que ele estava vendo. A Bíblia fala que nós não conseguimos ter a mente de Deus, mas podemos ter a mente de Cristo. Significa que a gente não conhece tudo. Eu participei de um seminário certa feita e teve um pastor, né? Inclusive um pastor idoso, ele era muito, né, dedicado à palavra, e ele começou a questionar a Deus, porque ele dizia assim, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo tem um propósito. Ele não faz nada à toa. Alguma coisa tem um significado. E ele começou a questionar, mas, Senhor, então por que você fez o universo? As estrelas? Lá não tem vida.
Aqui na nossa galáxia, todo mundo, né, já tentou buscar. Não tem vida. Para que tudo isso foi feito se ninguém está, né? Ninguém, né, usufrui de tudo isso? Aí diz que o Espírito Santo falou no coração dele: quando você morrer, você vai passear pelo universo inteiro que Deus fez. Quer saber disso? Então, nós vamos ter poder para conhecer o universo, não é Terra, é o universo. Sabe uma coisa que eu Amém. pensei uma vez? Isso é revelação, isso é revelação. Então, é isso que eu ia falar agora. O que eu vou falar agora não está na Bíblia, tá? O que eu vou falar agora é uma heresia, mas é uma coisa que eu imaginei uma vez. Imaginei assim, a Bíblia não diz que quando você morre você vai para o céu? Onde que é o céu? Não é lá em cima? O que tem lá? Não tem bilhões e bilhões e bilhões, sabe Deus quanto, de planetas e estrelas e tudo mais? O que impede a gente, a humanidade, de popular o universo? Né? Então, eu não sei se a Nova Jerusalém vai ser uma cidade que vai caber nesse planeta. Ou se, quando a gente for para o céu, vai um para Andrômeda, o outro vai para Ursa Menor, o outro vai para não sei aonde, ou então você vai para onde você quiser. Sei lá, isso foi uma viagem que eu tive outro dia. Eu falei, vai para o céu pode ser ali. Né? O céu pode ser ali na Ursa Menor. Não sei se tem um planeta lá que cabe um humano. E eu digo mais. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Pois é. E os teólogos falam que existe até os sétimos céus. E ele foi até o terceiro. Então, é bem profundo isso. Tem mais coisa para lá. Interessante também que, se você pegar a astrologia, o céu, né, pega a Terra, ela é redonda. E o universo, né? Então, o céu não é para cima, ele pode ser para baixo, do lado. Então, você sai do planeta. Então, esse céu é uma figura de linguagem, quer dizer, um lugar que Deus preparou. Exato, exatamente. E a gente pode não necessariamente estar restrito até uma àquele lugar. Né? Se eu tiver um corpo glorificado com capacidade de voar, por exemplo, uma capacidade interdimensional, eu vou para outra dimensão. Eu não sei como vai funcionar isso. Eu não sei como vai funcionar, mas eu sei que vai ser legal. Eu acho que isso aí está no Evangelho. No Evangelho está lá que Jesus, depois da ressurreição, ele atravessou o cenáculo lá de portas fechadas, né? Pois então, nossos corpos serão da mesma forma. Então, não vai precisar de avião nem de barco. Você anda em cima das ondas e, se eu quiser ir daqui, estar onde você está, estaremos, né? É só a gente pensar, acho que eu vou visitar o Everton. Pum, estou aí do teu lado. Pronto, está aqui. Olha a tecnologia, nós estamos usando a tecnologia. Muito da Bíblia. Quer dizer que não vai nem ter celular, iPhone, essas coisas, não vai precisar, né? Se quiser falar, pum, botou na... O Zoom vai ser o barulho que a gente faz para ir aí, né? Vou visitar você aí. Zoom! Cheguei. Felipe, quando estava falando para o Eunuco... Vamos voltar aqui para a Terra. Vamos voltar aqui para o... Tá bom. Sabe que uma coisa mentira? Toda vez que a gente fala sobre a Apocalipse, é uma coisa que eu tenho visto hoje em dia, tantas igrejas que estão falando, não, o Apocalipse vai ser em 2020, vai ser em 2030, vai ser em 2035. A Bíblia cansou de falar que nem os anjos do céu sabem. Aí eu acho que o pessoal quer saber, para assim, quando falta, eu vou aproveitar, daqui a um ano vai ser o fim do mundo, eu vou pegar o empréstimo do banco, eu vou torrar, vou viajar, vou fazer tudo, afinal de contas, o banco não vai ter tempo nem de me protestar, porque, afinal de contas, você é arrebatado. Arrebatado, né? Eu acho que só pode ser essa explicação, porque todo mundo eu vejo falando que o fim do mundo vai acontecer numa determinada data. É até engraçado isso. Não, eu tinha uma camiseta, né, que não tinha, mas eu vi uma camiseta uma vez, eu quis comprar essa camiseta, que falava assim, 2000, 2012, 2000 não sei o quê, e os vários apocalipses, né? Então, tinha um apocalipse de 2000, o fim do mundo maia, o fim do mundo asteca, o fim do mundo não sei o quê, e embaixo eu sobrevivi a todos. Eu já sobrevivi a uns 10 apocalipses, né? Não sei. Então, assim, a gente não sabe quando vai acontecer, mas a nossa certeza, a nossa segurança está em Cristo. Quer dizer, eu vivendo uma vida justa, uma vida correta, uma vida honesta, seguindo a palavra e me mantendo fiel até o fim, mesmo que o fim seja com sofrimento, mesmo que o fim seja sob tortura, mesmo que o fim seja com alguém perseguindo os cristãos, isso também está previsto que vai acontecer, vai haver essa perseguição aos cristãos, né? Eu me mantendo fiel até o fim, aos vencedores. Olha lá, ele diz, eu serei
o seu Deus, e habitarão comigo no céu. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança do cristianismo. É para isso que a gente faz o que a gente faz, é para isso que a gente vive do jeito que a gente vive. E eu só posso pedir que Deus nos abençoe, nos mantenha, nos ajude a nos manter fiéis até o último dia, até aquele dia lá, seja lá o dia que for. Amém? Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. E só para a gente terminar, o Everton abriu. Eu queria pedir para alguém fechar, mas eu vou deixar livre. Não, toda vez que eu deixo livre, fica assim, todo mundo fica quietinho, né? Então, eu vou pedir para o pastor Ricardo orar. Você pode orar para a gente, Ricardo? Posso, claro. Ora para a gente encerrar a aula. Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque nós estamos falando dos teus segredos, da tua palavra, e nós sabemos, Senhor, ó Pai amado, que nesta terra, nessa vida, tudo passa, as pessoas passam, as coisas passam, mas nós sabemos que a tua palavra permanecerá eternamente. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque sabemos, Pai, que enquanto nós estamos aqui falando, discutindo, nos esclarecendo, eu tenho certeza, Pai, que o Espírito Santo está agindo em cada coração. Que o Senhor possa continuar, Senhor, a nos dar, Senhor, a tua revelação, através do teu Santo Espírito, sabendo sempre que a tua esperança está sobre nós, a tua paz, a tua alegria está sobre nossas vidas. Assim, abençoe cada um de nós, abençoe, Senhor, ó Pai, o Renato que tem sido usado por ti, Pai, que ele possa ser, Senhor, ó Pai, a cada dia, ter o seu vaso cheio, Senhor, ó Pai, dos teus segredos, da tua sabedoria, para poder compartilhar conosco. Nós louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Renato, Amém. eu queria só dar uma sugestão, se você um dia colocar no coração, como esse tema do Apocalipse, né, a escatologia, é uma coisa que realmente mexe. O dia que você sentir no coração de a gente começar a fazer algum estudo de Mateus 24, que é o sermão profético, o princípio das dores. Eu creio que muitas coisas do que Jesus falou já aconteceu e outras ainda vão acontecer. Está lá no Mateus 24, 25, são os sermões proféticos que Jesus fez na Terra. Não sei se vocês sentirem no coração, se você, né? Quando a gente fala em a gente terminou escatologia agora, e eu estava conversando até com o pastor Ricardo também, do que vem em seguida, né? E aí a gente combinou fazer mais uma ou duas aulas temáticas antes de a gente começar o livro. Eu comentei do livro que a gente vai estudar agora, que é a Igreja com como chama? Uma Vida com Propósito, que a gente vai estudar em seguida, né? E aí ele vai divulgar isso durante o culto, vai vender o livro lá na página, tem esse acesso. Mas assim, as próximas uma ou duas aulas a gente deve fazer com um tema. E isso aqui é um tema que me interessa. E isso, né, o Mateus 24, Daniel, as profecias de Daniel. Daniel também. E de Jeremias. Mas eu gostei da ideia. Vamos pegar Mateus 24 na próxima aula, e aí na outra a gente pega Daniel e Jeremias. Também. Boa ideia. Sabendo que Daniel, o livro de Daniel é chamado Apocalipse do Velho Testamento. Pois é. Tem um monte de previsão ali, muitas que já aconteceram, outras que ainda não, e é enigmático, mas é muito legal estudar isso aí. Bom, pessoal, Amém. Deus abençoe a todos, guarde e proteja, e a gente se vê na próxima semana. Amém. Paz, Senhor. Boa Amém. noite. Paz. Paz, Senhor. Paz, Senhor.